Fala, impressionador! Bem-vindo a mais um episódio do nosso mini curso de desenvolvimento web com JavaScript aqui da Hashtag. A gente está na reta final, essa aqui é a penúltima aula, e nessa aula aqui a gente vai atacar um pouco mais desses botões aqui que estão faltando. Beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Falta pra gente fazer esse botão de embaralhar a playlist, esse botão de repetir a música e esse botão de dar like na música. Já que a gente está falando de botões, deixa eu primeiro fazer, na verdade, um pequeno ajuste, mas é um ajuste que é bom, assim, e que é importante. Vem aqui na classe botão, e aí coloca isso aqui, ó. Cursor, pointer. Você vai colocar essa propriedade, cursor, pointer. Por quê? Porque agora o seu mouse, ele vai sair de virar esse ponteiro, assim, essa setinha, e ele vai virar uma mãozinha indicando que você pode clicar toda vez que você passar em cima desses botões, porque todos eles têm essa classe button. Beleza? Isso aqui é importante porque você consegue sinalizar para o cara que ele pode clicar naquilo ali, entendeu? Fica uma interface mais amigável. E aí, aproveitando, tem mais uma coisa na qual a gente pode clicar, que é a barra de progresso. Então vem aqui e coloca Cursor Pointer. Tranquilo? Então, beleza. Voltando aqui para o que a gente estava fazendo, a gente vai fazer o botão de Shuffle e o botão de embaralhar a playlist. Só que você sabe que esse processo aqui vai começar de uma forma bem conhecida. Porque a gente tem feito isso até então, assim, para todos os outros elementos. Shuffle button, vou botar esse elemento aqui, essa variável com esse nome. Ela vai pegar o elemento pelo ID, e o ID que eu tinha colocado ali era Shuffle. Ah, como é que você viu isso? Mais uma vez, index, aqui, ó, no HTML, Shuffle. Tranquilo? Esse é o ID. Então eu recuperei esse cara a partir do ID dele. Recuperando esse cara a partir do ID dele, eu consigo botar aqui um Event Listener. Beleza? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui shufflebutton.add Event Listener. Quem eu quero escutar? O evento de clique nele. E eu quero reagir a esse evento de clique. Ó, eu quero shufflebutton_clicked. Tranquilo? Esse vai ser o nome da minha variável. shufflebutton_clicked. Beleza. Esse vai ser o nome, na verdade, da minha função que eu vou executar quando esse botão for clicado. Então aqui, vamos botar aqui, ó, function shufflebutton_clicked. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aqui chaves. Tranquilo? Agora, repara só uma coisa. A gente já fez isso aqui antes. Lembra que no play e no pause a gente tinha dois estados diferentes, né? Quando ele estava tocando e quando ele não estava tocando. E a gente usou uma variável auxiliar aqui para dizer isso aqui pra gente, que era esse explain. Bom, a gente vai fazer o mesmo resultado, a gente vai fazer o mesmo processo aqui, só que com uma outra variável auxiliar, que é let is shuffled, ou seja, tá embaralhado? Eu preciso que essa informação esteja guardada para mim, porque eu vou olhar para ela para saber qual é a decisão que eu vou tomar. E aí, bom, ela não começa embaralhada por padrão, então a resposta é falso. Tranquilo? Mas aí, tendo isso salvo, beleza. O que eu quero fazer? If is shuffled for, se ele for igual a falso, então significa que o botão está desativado, eu quero ativá-lo, né? Então, is shuffled vai passar a ser verdadeiro, ou seja, ele vai receber isso aqui, e eu tenho que embaralhar a minha playlist, né? Aqui, ó, shuffle playlist. Beleza? Tranquilo? Só que, lembra que minha playlist estava guardada num elemento que eu disse que era um array? Então eu vou botar esse nome aqui que é bem sugestivo, shuffle array, ou seja, embaralhar o array. Tá bom? É uma função ainda que eu vou escrever. Eu ainda não escrevi, mas eu vou escrever. Tranquilo? E aí agora tem um detalhe. Como é que esse botão funciona? É simples. Eu cliquei nele, ele embaralha a música. Eu cliquei nele, embaralha a playlist. Eu cliquei nele de novo, ele vai desembaralhar a playlist. Correto? Então agora acompanha comigo. Se ele faz isso, eu não posso nunca esquecer como a playlist era originalmente. Porque eu preciso saber voltar para ela. Então eu não vou embaralhar esse cara aqui. Eu vou embaralhar uma cópia desse cara. Tranquilo? Por quê? Por que uma cópia desse cara? Porque aí eu posso embaralhar, fazer o diabo com a cópia, o original ainda tá lá. Pra qualquer coisa, se eu clicar ali, tem que voltar pro original? Não tem problema, clique e volta. Então eu vou fazer isso aqui, ó, let sorted playlist. Sorted playlist
ele vai ser... sorted playlist, ele é uma variável nova minha, ele vai ser um array novo meu, porque sorted é ordenado. E aí pode ser ordenado de forma aleatória ou ordenado da forma original, beleza? Mas essa aqui que vai indicar, eu vou começar a trabalhar com essa aqui ao invés dessa aqui. Essa aqui vai passar a existir só como uma referência minha de como são as coisas originalmente. Tranquilo? Então, eu até vou mudar o nome dela aqui também para Original Playlist. Original Playlist. Tranquilo? Por quê? Aí, bom, eu vou fazer uma cópia dela, sorted playlist. Essa aqui vai ser a com quem eu vou brincar. E de início ela aparece com a ordenação da original. Então, ela vai começar com um valor. Que valor? Olha, eu vou fazer uma cópia dessa playlist. Ela vai começar com o valor, com a ordenação original desse array, né? Com a ordenação original desse array. Então vai começar igualzinho a esse array aqui. É outro array que vai começar igualzinho a esse array aqui. E como é que eu faço isso? Lembra que o processo de criação de um array foi abre e fecha colchetes e dentro você coloca as coisas que você quer que esse array tenha, separado por vírgulas? Então, eu vou colocar aqui original playlist e aí ponto e vírgula. Eu não quero que ele tenha mais nada, eu quero só que ele tenha um array igual, que ele seja um array igualzinho. Só que aqui, na verdade, tem um detalhe aqui. Isso aqui do jeito que tá, isso aqui é um array que tem outro array dentro. Não é o que eu quero. O que eu quero é um array novo, mas com igualzinho ao array antigo. O que eu vou fazer então é botar esses 3 pontinhos antes do nome do meu array antigo. Isso aqui é o que o povo chama de spread. Spread do inglês significa espalhar. Por que espalhar? Simples. Porque se está todos os dados dentro ali de um array só, não todos os dados dentro ali dentro de um array só, imagina que ela é uma grande caixa que contém todos os meus dados assim das músicas. Esse aqui e esse aqui. É o que o meu array original tem. Eu tiro as paredes da caixa do meu array, sacou? Ou seja, eu espalho ali o conteúdo do meu array. O que significa? Significa que eu vou pegar agora e vou ter esse conteúdo aqui dentro. Isso significa que eu criei um novo array com conteúdo igual ao do antigo array. Tranquilo? E por que eu fiz isso? Mais uma vez, porque eu quero poder mexer nessa playlist, mas nunca perdendo a referência de como ela é ordenada originalmente. Tranquilo? Agora tá. Só que tem um detalhe. Eu já usava essa playlist original em tudo quanto é lugar, então eu tenho que mudar para essa nova. Eu vou fazer isso como? Eu vou pesquisar aqui Ctrl F e eu vou escrever aqui, ó, playlist. E aí, para facilitar, já que eu estou usando em maiúsculo e minúsculo, eu vou clicar aqui, ó, match case, porque aí ele vai mostrar exatamente, e assim, tipo, ele não vai mostrar, se eu botar um T maiúsculo aqui, ele vai mostrar playlist, só que termina com T maiúsculo. Ele vai se importar se tá com maiúsculo ou minúsculo. Isso vai facilitar o nosso processo. E aí, bom, com esse Ctrl F, você viu que ele achou 6 vezes que eu uso essa variável playlist, e eu quero mudar ela para quê? Para sorted playlist. Então eu venho aqui, sorted playlist, aqui é o pera maiúsculo, vou copiar aqui, colar aqui, aqui, aqui. Em todos os lugares que eu usava a playlist original, eu vou passar a usar essa playlist nova que eu criei, porque quando eu reordenar ela, eu quero que todos esses lugares usem a versão reordenada. Salvei, beleza, bacana. Esse é um primeiro ponto. E aí agora, o segundo ponto é o seguinte, eu tenho então que reordenar essa playlist. E como é que eu reordeno essa playlist? Vamos lá. Pensa no seguinte. Imagina que eu tenho 5 bolas de gude. Cada uma delas com um número de 1 a 5. E aí eu coloco elas dentro de uma caixa. Tá bom? E aí eu misturo ali sem olhar e puxo assim. E elas estavam antes de 1 a 5 ali ordenadas certinhas. Só que agora eu estou puxando aleatoriamente e estou botando ali. E aí, pro caso aqui do meu exemplo, imagina que eu estou botando de trás para frente, assim, do último para o primeiro, só porque vai ser exatamente como a gente vai fazer. Mas o meu exemplo continua de pé. Estou botando ali, aí agora, sei lá, puxei aqui, saiu 3. Botei lá o 3. Depois puxei, saiu 2. Botei lá o 2. Puxei agora, faltam só 3. Aí vem, não sei o que, 5. 5 aqui agora vai ficar no meio. Agora puxei, vai ficar, veio 1. O 1 eu vou colocar aqui nessa segunda posição. E por fim, sobrou só o 2 que eu vou colocar aqui na primeira posição. Entendeu? Esse processo aqui foi um processo de embaralhar. E por que isso é importante? Porque a gente precisa
saber um processo para a gente ensinar para o computador dele embaralhar, dele fazer uma coisa aleatória ali, né? Estabelecer uma ordem aleatória com a minha coleção. A gente vai usar esse processo aqui, exatamente como eu descrevi. Esse aqui da caixa, das bolas de gude. Eu vou mostrar ele de novo para você, só que de uma forma um pouco mais próxima de como o computador faz. Tá bom? Aqui. Vamos lá. Pensa aqui nessa palavra Elvis, beleza? Essa palavra Elvis aqui tem 5 letras, tá. Aí ele vai fazer assim, putz, vai sortear números, na verdade. E os números, eles representam as posições da palavra original. Então, deixa eu apagar até isso aqui. Ó, os números representam as posições da palavra original. Então, seria como se fosse isso aqui, ó. Seria como se fosse isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Elvis. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, Elvis. Aí eu vou sortear assim. E sempre preenchendo da direita para a esquerda. Beleza? Vou sortear. Aí sorteei a primeira letra. I. Ou, na verdade, não. Aqui, vou seguir esse exemplo. Eu sorteei a primeira letra. S. Beleza. S. E aí eu vou colocar as três para frente. Então, S tá no mesmo lugar que estaria normalmente. Tranquilo. Tranquilo. Agora, eu vou sortear uma nova. Eu vou sortear uma nova e eu só tenho essas 4 posições aqui para preencher. Beleza? Por quê? Porque eu sorteei o S e o S já veio para cá, ó. O S já veio para cá. Agora eu tenho as 4 posições para preencher. Eu vou sortear, aí eu sorteei e veio o número 1. E o número 1 corresponde a quem? A letra E. Aí agora, putz, vou pegar a letra E e vou colocar aqui. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe. Vou pegar a letra E e vou colocar aqui. Eu vou pegar esse I e vou colocar aqui, ó, no lugar do E. Porque eu quero sempre que isso aqui seja o que está disponível. Tá bom? Pegar esse I e vou colocar no lugar do E. Porque eu quero que seja o que tem disponível. Beleza. Eu vou agora sortear mais uma aqui para a terceira posição. Sorteei, veio o V. Beleza, bacana. V até curiosamente era o que ficava aqui originalmente. Então não tem problema. Botei o V aqui e eu não perdi nada. Eu só vou eliminar esse V. Eu elimino os caras que já foram, né? Elimino os caras que já foram. Aí agora, sobraram 2 só. Sobraram 2. E tem um detalhe quando sobram só 2 aqui. Se eu sorteio um, o outro vem junto. O outro eu já sei por definição, né? Assim, eu sei porque é o que sobrou. Assim, se eu tenho I e o L, e aí eu tô sorteando um cara pra segunda posição, o cara que sobrar é da primeira posição, certo? Aí vamos supor que eu sorteei aqui, aí veio o I. E caramba. Beleza, I. Então o I veio pra segunda posição. O I foi eliminado. Ele foi para a posição em que ficava o L originalmente. Então o L vem para a posição dele aqui. Só que o L é o que sobrou, então o L já vem para cá. Sorteei, e a palavra aqui foi lives. Fiz esse mesmo processo, e o resultado foi uma palavra embaralhada. Fiz aqui um processo aleatório e reordenei isso aqui. Tranquilo? Tá. Isso aqui é só para mostrar como é que é esse passo a passo um pouco mais próximo do computador. Na verdade, o que a gente faz então é o seguinte. A gente vai pegando isso aqui, vai realmente... Você viu que a gente vai preenchendo da direita para a esquerda, vai sorteando o número dos caras. Sorteou o número do cara e você viu assim. Putz, S. Beleza, S. Bota esse S aqui. Aí sobrou quem? Sobraram esses outros 4. Putz, agora eu vou sortear quem? Sorteei o E. Aí tá, beleza. Eu vou pegar o E e vou colocar aqui. Só que o E, ele veio para cá onde originalmente estava o I. Então eu vou pegar esse I e vou colocar aqui no lugar do E. Agora, eu vou sortear de novo desses aqui. Aí é tipo, aí só tem esses caras aqui, de 1 a 3. Beleza, vou sortear aqui, mas na numeração original, né? Na numeração original, onde estava escrito Elvis. Vou sortear aqui de novo. Aí veio o V. Não, tranquilo, V é daqui. Beleza, de boa. Só sobraram esses 2 aqui. Vou sortear de novo o I. O I, tá, veio o I que veio, eu coloco aqui. E aí o L que teve o lugar tomado pelo I, vai para o lugar do L. Só que o L é o que sobrou, então eu já sei que o L desce para cá. Beleza? É assim que a palavra live se fez. Tá. Esse é um processo de ordenação aleatória que é aplicado para computador. Por que a gente vai fazendo isso? Porque a gente vai fazer isso para embaralhar a nossa playlist. Beleza? Então, como a gente vai fazer?
eu tinha preparado essa chamada aqui para esse shuffle array, só que eu preciso fazer esse shuffle array. Function shuffle array. Essa vai ser a minha função. Abre e fecha aspas. E aí, lembra que eu falei que quando a função precisar de uma informação adicional, ela vai pedir aqui dentro desses parênteses? Ela vai precisar disso aqui, ó. Pre-shuffle array. Sacou? Pre-shuffle array, ela está sinalizando que ela quer um array antes de ser embaralhado. Ah, Daniel, por que você colocou esse nome? Só para você ficar descritivo, né? Só para ficar descritivo. Pre-shuffle array. Para que, sei lá, se alguém fosse olhar o meu código, ia falar: ah, tá, beleza. O Daniel quer o array aqui antes de ser embaralhado, porque essa função embaralha arrays. Então vai embaralhar ele. Tranquilo. Beleza. Agora o que eu faço aqui? Bom, eu disse para você que eu vou brincar, eu vou mexer nesse array aqui. Eu não vou mexer no original. Então vamos lá. Aqui, ó. Sorted playlist. Eu vou fazer uma variável. Eu vou fazer variáveis auxiliares que vão deixar o meu código mais legível. Size é igual a sorted playlist.length. O que é isso? Eu estou guardando numa variávelzinho que tem um nomezinho pequeno, fácil de eu reescrever quando eu precisar, o tamanho desse array, certo? Array, ponto, tamanho dele. O array tem essa informação aqui já dentro dele, que é o tamanho dele. O tamanho dele é a quantidade de elementos que ele tem. Tranquilo. Aqui no caso, nesse caso aqui, seria 5, né? O tamanho do array. Tá. Aqui eu tenho um array de... Bom, no meu caso é de tamanho 3, porque esse era o tamanho da minha playlist, mas beleza. Você viu também que aqui eu estou sempre ordenando... eu estou sempre ordenando o elemento mais à direita que está disponível, certo? Lembra que quando eu ensinei os arrays, eu comentei que o array ele começava a ser contado da posição 0? Então, 0, 1, 2, 3, 4. Então... O que significa? Significa que o elemento do array mais longe que a gente vai manipular é o último, que é o tamanho menos 1. Porque a contagem não vai de 1 até o tamanho, vai de 0 até o tamanho menos 1. Lembra disso? Então, beleza. Justamente pensando nisso, eu vou fazer isso aqui, ó. Let current index, ou seja, o índice da casinha que eu quero alterar vai ser... Bom, ele vai começar com esse tamanho. Size, tamanho, menos 1. Tranquilo? Tá bom. Agora, a gente vai fazer uma coisa. Repara que aqui... Pensa no exemplo que eu te dei. Eu estou fazendo o mesmo processo repetidas vezes, enquanto uma situação em particular não é atingida. Como assim? Ó, eu tô mexendo ali na caixinha, sorteando bolinha de gude, enquanto tem bolinha de gude na caixinha. Quando acabaram as bolinhas de gude da caixinha, eu só parei, né? Eu tô sorteando o quê? Nada? Entendeu? Eu tava repetindo o mesmo processo enquanto ainda fazia sentido. A gente vai usar esse tipo de pensamento aqui no código. Existe uma funcionalidade muito importante chamada laço de repetição, que é um recurso muito importante na programação e que a gente vai usar aqui. O que é o laço de repetição? É isso. Eu vou escrever um passo a passo e vou falar que esse passo a passo vai ficar repetindo até que chegue um momento que determinada coisa aconteça e ele pode parar. E eu que vou falar qual é essa determinada coisa. Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer isso aqui, ó. While, que significa do inglês enquanto, e aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Current index, que se você lembrar bem, current index é o cara que eu estou usando para indicar qual é o elemento, qual é o número do elemento que vai ser preenchido aqui por vez, é esse laranjinho, ó. Esse aqui foi preenchido, depois esse preenchido, depois esse preenchido, ou seja, a quinta bolinha foi colocada primeiro, depois a quarta, depois a terceira, depois a segunda, e aí, quando eu botei a segunda, eu já sabia qual era da primeira, né? Eu não precisei refazer esse processo aqui para a primeira, porque, putz, só faltava uma bolinha, eu já sabia qual era essa bolinha, entendeu? Então, justamente porque eu não preciso do primeiro elemento, eu vou fazer isso aqui, ó. Enquanto current index for maior do que 0. Por quê? Porque 0 é o número do primeiro elemento do array. Então eu não preciso ordenar ele. Se eu ordenar até o 1, isso basta. Se eu ordenar, sim, ordenar de forma aleatória até o 1,
o 0 também vai estar contemplado. Beleza? É esse exemplo aqui que eu estava dando. Abre e fecha aspas, ou desculpa, aspas não, chaves, abre e fecha chaves, e aí aqui dentro a gente precisa estabelecer essa estrutura aleatória. A propósito, isso aqui é const, porque o tamanho não muda. Beleza? Aqui a gente precisa estabelecer essa estrutura aleatória. E como é que a gente vai fazer? Bom, a gente vai usar um recursinho muito bacana que tem no JavaScript chamado math.random. Math.random. O que é math.random? Math é um conjunto de funcionalidades de natureza matemática que o JavaScript tem por padrão. E aí a gente está usando uma dessas funcionalidades. Qual? Random. O quê? O que isso faz? Returns a pseudo-random number between 0 and 1. O que ele está me dizendo aqui? Retorna um número aleatório, e aí você não precisa se preocupar com o pseudo, retorna um número aleatório entre 0 e 1. É isso que ele faz. E eu quero isso. Por quê? Porque o número aleatório vai ser a minha forma de sortear. Sacou? Beleza. Se você sacou isso aqui é importante. Agora, tem um detalhe. Eles retornam um número aleatório entre 0 e 1. Foco aqui nessa caixinha. Foco aqui nessa caixinha. Entre 0 e 1. Beleza? O que acontece? Entre 0 e 1 existem infinitos números. 0,1, 0,11, 0,111, 0,222, 333, 0,2, 0,25, 0,5. Você já entendeu. Tem infinitos números. Mas, lembra aqui que eu estava querendo sortear as casinhas do array? E eu estava sorteando as casinhas do array pelo número da casinha? Bom, se eu quisesse sortear as casinhas do meu array ali, ou do meu array aqui, né? O meu array aqui, ele ia até a quarta casinha, lembra? Porque é de 0 a 4. Ele ia até a quarta casinha. Como é que eu ia fazer? Putz, se isso aqui gera números de 0 a 1, ele não está gerando número aleatório para mim de 0 a 4. Eu não estou conseguindo sortear assim. Então, como é que eu faço isso? Esse esse array tinha 5 elementos. Como é que eu faço se eu quisesse sortear assim? Eu quero o elemento número 3. Não, mas pera. A minha função de gerar número aleatório só gera de 0 e 1. Não tem o 3 ali. Como é que eu faço? Pensa comigo. Se isso aqui tem esses infinitos números aqui de 0 a 1, se eu pegar esse número aleatório que ele me gerou e eu multiplicar por, sei lá, 2, independente de qual seja o número, o que eu estou fazendo aqui com todos os números que ele pode me gerar? Se são sempre de 0 a 1. Se eu multiplicar por 2 o resultado, eu sempre então vou ter um número aleatório entre 0 e 2. Entendeu? Por quê? Porque 0 vezes 2 vai continuar sendo 0. Esse é o menor número. 1 vezes 2 vai continuar sendo... vai ser 2. Vai ser 2, então, que é o novo maior número. Meio vezes 2 vai ser 1. Ou seja, aqui desse meio vezes 2 eu já gerei um novo 1. Sempre vai ter um número... eu sempre vou conseguir gerar um número nesse universo maior, de 0 a 2, a partir desse universo aqui de 0 a 1, sacou? É só eu multiplicar por 2. Beleza? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, lá no meu caso, que a minha playlist tinha 3 elementos, se eu pegasse esse número aleatório de 0 a 1 e eu multiplicasse por 3, eu ia ter um número aleatório de 0 a 3. Tá bom? Só que esse número aleatório, ele também tem outro detalhe, que é o seguinte. Ele nunca gera um número extremo, assim, esse extremo aqui da direita. Ele nunca vai gerar o 1, ele nunca vai gerar o 2, ele não gera. Ele não gera o 1, e aí, consequentemente, se eu vou multiplicar qualquer número por 2, e eu sei que ele não vai gerar o 1, então eu não tenho como chegar no 2, né? Porque o 2 só existiria se ele fosse 2 vezes o 1. Sacou? Ele vai ser um número muito próximo de 2, vai ser 0,99999 vezes 2, mas ele nunca vai chegar no 2. Tranquilo? O que isso significa? Significa que lá no meu exemplo do array, por exemplo, eu posso gerar os números dessa brincadeira com até, sei lá, 3,27... na verdade, desculpa. Não, 3,27 não, porque o nosso número só vai até... porque eu vou multiplicar por 3, né? Então, assim, vou gerar número até, sei lá, 2,90... eu poderia gerar números como 2,93, poderia gerar um número como 2,999, não sei o que, aí 8, sei lá. Mas eu não vou gerar o 3. Tranquilo? E, repara só,
Esse é o tipo de número aleatório, então, que eu posso gerar se eu fizer essa continha de gerar um número aleatório entre 0 e 1 e multiplicar ele por 3. Eu posso ter essas coisas assim desse tipo. O que todos eles têm, todos eles têm que nos é interessante? É simples. Eu não estava querendo sortear as casinhas, os elementos do array, pelo número da casinha dele. Então, o número da casinha dele só podia ser o quê? 0, ou 1, ou 2. E se você for olhar os números aleatórios que eu posso gerar, eles sempre começam ou com 0, ou com 1, ou com 2. Sacou? O que significa? Significa que se de alguma forma eu conseguisse me livrar do que tem depois da vírgula, eu ia ter exatamente um processo aleatório gerando 0, 1 e 2, que são os números que eu quero sortear, né? Porque aí eu vou lá e pego, me dá o elemento que tem esse índice aqui. Sacou? Então tá bom. Com isso em mente, eu vou fazer o seguinte: math.random vezes size, porque aqui esse é o 3, ou o 3, ou sei lá, se a sua playlist tiver mais de 3 músicas, isso aqui, vamos supor que tem 5, esse aqui vai ser o 5 seu, que vai permitir gerar números aleatórios entre 0 e 4, tá. Beleza? Aquela coisa grandona. Mas, se você, da mesma forma, pegar esse número aí, que tá entre 0 e esse 4, muita coisa, envolver isso aqui entre parênteses, porque isso aqui vai entrar em um outro recurso da math, chamado math.floor. O que você vai ter? Math.floor faz exatamente isso, ele mata o que está depois da vírgula. Então o que ele está fazendo para você é, você gerou um 4, você que tem uma playlist de 5 músicas, ou seja, o seu array vai de 0 a 4, ele pegou e vai olhar para você e vai falar, você gerou um número 4,27, tá bom, isso aí para você é 4. Vai jogar para baixo. Vai só pegar o número ali e ignorar as vírgulas. Você gerou um 3,92, tá bom, você gerou um 3. Então você tem agora o índice aleatório. Beleza? Com esse índice aleatório, você consegue fazer esse processo de sortear. Tranquilo? Let random index, eu vou chamar dessa forma, e eu vou usar essa variável aqui para guardar esse índice aleatório que a gente recebeu. Let random index, tá bom? E aí, o que eu quero fazer? Você lembra que quando eu estava explicando ali o algoritmo de sortear, né, ou de embaralhar, eu não estava dizendo que os dois trocavam de lugar? Eu sorteei eu sorteei um, e esse um veio ali para o final, mas aí o cara que originalmente estava naquele final vai lá para o lugar desse um que eu sorteei, porque ele ainda está disponível para ser sorteado. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer isso aqui, olha. Let criar uma variável auxiliar, que vai guardar o meu cara original. Quem é o meu cara original? Ele é o... A propósito, desculpa, eu cometi um erro aqui. O erro é esse aqui, pre-shuffle array. Esse era o cara que eu queria utilizar, tá bom? Aqui eu ia pegar o tamanho desse pre-shuffle array. E por que isso? Porque eu quero fazer essa função aqui pronta para se lá no futuro você precisar... Você está fazendo um programa, precisa de uma funçãozinha que embaralha um array. Você pode simplesmente copiar e colar essa funçãozinha lá no seu código e essa funçãozinha está pronta. Você só precisa chamar ela passando o seu array, que ele vai gerar um array embaralhado. Tranquilo? Beleza, isso é importante. Tá, pre-shuffle array, que não tem problema, assim, é esse pre-shuffle array que ele está recebendo, que ele vai, em cima dele, que ele vai fazer todo esse processo. Tá tranquilo. Aqui, a auxiliar, eu vou pegar uma variável auxiliar, e ela vai ser quem? O pre-shuffled array, colchetes, aqui, o índice original, ou seja, eu estou começando a reorganizar ali meu array. Estou começando a reorganizar o meu array. Essencialmente, o que eu tenho é isso aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui, caixinha. Aqui, vamos lá.
Tá, aqui eu tenho um array de 4 elementos. Ignora o fato de que eles não estão no mesmo tamanho. 0. Esse aqui é o 1. Esse aqui é o 2. E esse aqui é o 3. Na verdade, deixa eu puxar isso aqui pra cá que ele vai conseguir. Pronto, ele é o 3. Tranquilo? E aí, originalmente, eles tinham o seguinte texto. Eles tinham o seguinte texto. P, A, T e O. É isso aqui que ele tinha. Tranquilo? Pato. Aí agora eu vou embaralhar esse cara aqui. Como é que é o meu processo de embaralhar? O meu processo de embaralhar é... eu vou decidir o cara que vai ficar nessa posição aqui primeiro. Quem é o cara que vai ficar na posição primeiro? Eu vou sortear um número. E aí o número que veio foi 2. Opa! Então eu vou pegar esse T e vou colocar nessa posição aqui. Mas se eu fizer isso aqui logo de cara, eu vou perder o cara que estava aqui originalmente. Então eu não vou fazer isso logo de cara. Eu vou primeiro pegar esse cara, gerar uma cópia dele, para que aí eu possa... Na verdade, isso aqui eu tirei ele, né? Pegar e vou gerar uma cópia dele. Aqui, ó. Tem uma cópia. Porque aí eu posso pegar esse cara, o novo... ou pegar o cara que foi sorteado, colocar ele na posição final. E aí pegar o antigo e devolver para ele... devolver para cá, para ele poder fazer parte da brincadeira. Para ele poder fazer parte da brincadeira, sacou? Olha aqui, ó. Aqui, voltou a fazer parte da brincadeira. E aí agora eu vou embaralhar quem? Esses caras, 3 caras aqui. Ignorando esse T aqui do final. Porque esse T já foi resultado do embaralhar. Agora eu vou embaralhar para achar um novo candidato a essa nova posição aqui. Beleza? Vou achar um novo candidato a essa nova posição aqui. Como é que eu faço? Ah, eu sorteei e veio 1. Eu sorteei o 1. E então veio aqui o A. Beleza, bacana, veio o A. Então o A, ele vai para a posição mais à direita disponível, que é essa aqui. Só que, se eu escrever novamente, se eu escrever agora, ele vai direto, ele vai ficar em cima do O e o O vai se perder. Eu não quero que isso aconteça. Então eu vou pegar o O, vou fazer uma cópia dele, gerar uma cópia dele aqui fora, para que eu possa pegar esse aqui, escrever por cima. Eu posso pegar esse aqui, escrever por cima, mas eu não perdi a informação do O, que está aqui. Então eu consigo pegar o O e botar na antiga posição do A. Tranquilo? Eu vou pegar o O, vou botar aqui na antiga posição do A. Aí, beleza. Agora, quem eu quero sortear? Esses 2 caras aqui. Esses 2 caras aqui. Aí, eu vou pegar o O. Eu vou pegar o O. Na verdade, desculpa, eu vou pegar o O não. Eu vou sortear. E aí vem pra mim 1 de novo. 1 de novo, opa! É o O. Só que o O já tá nessa posição. Então eu posso manter ele aqui. Eu posso manter ele aqui. E se eu mantenho ele aqui, o P, que é o que sobrou, vai continuar no mesmo lugar. Beleza? É isso que a gente está fazendo. Esse é o nosso processo. E aí, para o nosso processo, primeira etapa, a gente gerou um número aleatório. Antes de sair substituindo, a gente vai salvar o cara antigo. Aqui, ó. Salvar o cara antigo na variável auxiliar, ou seja, gerou uma cópia do cara antigo. Vai pegar o cara antigo aqui. Pre-shuffle array na posição current index, que era a posição do cara antigo, e vai escrever o dado dela, vai escrever em cima ali do dado dela. Vai escrever pre-shuffled array aqui com o número sorteado, né? Com o número sorteado, ou seja, vai escrever com o dado que é o dado que está no array no número que foi sorteado. Tranquilo? Isso aqui. E aí, qual é o último passo? A gente tinha gerado uma cópia do cara original, substituiu lá a posição final, substituiu a posição final. E aí o cara original que estava lá na posição final, você tirou ele de lá, você tem que colocar ele na posição do cara inicial. A posição do cara inicial não, a posição do cara que foi sorteado. O cara que foi sorteado é esse aqui, pre-shuffled array. Aqui, random index. Eu vou pegar isso aqui, esse espaço aqui, ele vai ser ocupado por quem? Pelo meu cara original, que eu já guardei aqui na minha variável auxiliar. Ou seja, eu fiz uma cópiazinha dele e deixei guardado na minha variável auxiliar. Tá aqui. Esse é o nosso processo. Só que tem mais um detalhe. Esse processo não vai ser executado enquanto o índice for maior do que 0. Esse índice, se ele não mudar, ele vai ser sempre maior do que 0, porque ele já começou maior do que 0. É ou não é?
E se esse índice não mudar, ou ele vai começar sempre, ele vai ser sempre maior do que zero, então eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Essa coisa é current index menos igual a 1. Ou seja, eu estou decrementando ele toda vez que eu faço essa repetição. E se você for ver, você já reparou isso. Essa decrementação é isso aqui, ó. Eu fazendo para cada vez menos. Por quê? Porque eu já ocupei essa posição aqui mais distante. Então eu venho para a posição do lado. E a posição do lado, ele tem cada vez menos posições para ocupar. Até que não tem mais. Esse processo fez com que o array que você gerou, que você mandou aqui para essa função, seja embaralhado. Tranquilo? Esse é o processo. Aqui a gente embaralhou esse array. Então, aqui eu consigo fazer o seguinte. Voltando aqui para minha Shuffle Button Clicked, eu consigo fazer Shuffle Array. Shuffle Array de quem? De Sorted Playlist. Esse é o array que vai ser embaralhado. Essa função embaralha esse array. E quando embaralhando esse array, eu tenho a versão embaralhada da playlist. Beleza? Aí, deixa eu só fazer mais um detalhe. Quando eu clico nesse botão, esse botão aqui, ele tem que ficar verde, né? Se você olhar no Spotify, você vai ver que ele fica verde quando você clica. Eu vou botar uma classe para isso. Aqui, ó, button active. Tá bom? Eu vou botar uma classe para simbolizar esse estilo aqui dele selecionado. E a classe vai ter essa propriedade aqui, color green. Esse green, não, eu achei ele muito feio. Deixa eu botar assim, deixa eu botar um green mais leve. Tá aqui. Botei, green. Beleza. O que é isso? Isso é uma classe que faz com que o elemento tenha essa cor verde e todo mundo que tiver essa classe button active vai ter esse elemento, vai ter a sua cor verde, vai ter a cor do seu conteúdo verde. Tá bom? Voltando para cá. Por que isso aqui é relevante? Porque, bom, quando eu clicar aqui no botão de Shuffle, se ele estiver desativado, ele tem que ativar. E se ele ativar, o que eu quero? Que esse Shuffle Button fique verde. Então, Shuffle Button, Class List, ou seja, pega aí a lista de todas as classes desse botão, ponto, desse elemento, ponto, add, ou seja, nessa lista eu vou adicionar mais uma classe aí, porque ele pode ter várias classes. Então, deixa eu botar aqui, Button Active. Beleza, isso aqui me garante que quando eu clicar aqui, quando eu clicar nesse botão, se entrar nessa execução aqui, falso, ele vai tornar, então, ele vai sinalizar que agora vai embaralhar sim, que está embaralhado sim, é para considerar embaralhado, vai embaralhar de fato e vai pintar o botão de verde. Beleza? Então vamos lá, salvar isso aqui, ó, cliquei aqui no botão e ele ficou verde, tranquilo? Aliás, eu acho até fazer aqui um negócio bem rapidinho, eu vou clicar aqui, eu vou deixar ele um verde mais clarinho, porque esse verde está meio escuro. Não é esse aqui, ó, esse aqui tá bom. Esse aqui. Perfeito. Ó, isso aqui. Ele tá ativado, então pintou ali de verde. Isso não é tudo. Tem um outro detalhezinho que ao qual a gente tem que se atentar. É o seguinte. Se aqui se esse botão já estivesse ativado, ou seja, aqui eu estou fazendo a avaliação para se ele não estiver ativado. Se for falso. Se for caso contrário, isso é, se for verdadeiro, eu tenho que fazer meio que o processo inverso. E como é que é o processo inverso? Bom, eu tenho que primeiro mudar essa variável de controle aqui, né? Essa variável auxiliar que eu usei para controlar se está ativado ou não. Vai virar falso agora. Aqui, ó. Estou fazendo o espelho dessas três linhas aqui. Essa linha não embaralha esse sorted playlist? Agora o que eu quero fazer é sorted playlist recebe a playlist original. Tranquilo? Ou seja, ele virou uma cópia da playlist original. Se você desativar o shuffle, ele vai voltar para a ordenação original. Tranquilo? Shuffle button, class list, add, button.active. Aqui não, aqui vai ser remove button.active. Concorda comigo? E aí, assim, ó, eu tenho aqui, ó, as you were, logo em seguida, boom back flick, e em seguida, can't hide. Tranquilo? Aqui, ó, cliquei, embaralhou. A próxima
virou Can't Hide, não virou mais Boom Bap Flick. Mas eu vou desativar a playlist, eu vou desativar a ordem aleatória. Isso aqui voltou a ser a minha lista original. Tranquilo? Com isso, a gente terminou a funcionalidade aqui de embaralhar a nossa playlist. Por hoje é tudo, mas fica ligado porque na aula que vem a gente vai finalizar aqui o botão de repetir e o botão de like. E falando em like, deixa aqui o seu like para sinalizar que você gostou de aprender tudo isso aqui e que você não vê a hora de finalizar esse projeto. Beleza? Comenta aqui o que você está achando, comenta aqui o que você achou de aprender a embaralhar. Será que você, em algum momento, pensou que você teria que aprender a embaralhar para ensinar um computador? Ou isso é uma experiência inédita? Conta pra mim, vamos bater esse diálogo, vamos ter esse diálogo maneiro aqui no chat. Tranquilo? Valeu, galera, e eu vejo vocês na semana que vem.